Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no Top de 10 Segundos. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 24 de agosto de 2018. Está no ar o Jornal Orizona FM. Obrigado pela sua companhia. Você confere a partir de agora os seguintes destaques. TSE vai analisar candidaturas de Alckmin, Bolsonaro e Lula. Dólar nas alturas. Moeda americana sobe pelo 7º dia seguido. Internautas, 51% fazem compras por aplicativos. Governo federal bate recorde de arrecadação de impostos no mês de julho. Feijoada, o prato estrangeiro que virou brasileiro. Você vai saber um pouco da história dessa comida que todos adoram. Começou a Festa dos Carreiros 2018 em Orizona. Campeonato Municipal Rural de Orizona começa neste domingo. Você confere ainda Um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, com Libório Santos. A previsão do tempo para nossa região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Eu quero agradecer aqui a presença do Carlos Eduardo Mesquita Pode. O Eduardo, ele é diretor do Portal Orizona, o Portal Orizona, que é parceiro da Rádio Orizona FM e do Jornal Orizona FM. Obrigado por estar aqui nos nossos estúdios, acompanhando o nosso jornalismo. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Tribunal Superior Eleitoral vai analisar candidaturas de Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e de Lula. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro de candidatura à presidência da República de Marina Silva da Rede, Guilherme Boulos, do PSOL, Cabo Daciolo, do Patriota, João Amoedo, do Novo e Vera Lúcia, do PSTU. Já as candidaturas de Geraldo Alckmin, do PSDB, Jair Bolsonaro, do PSL, e de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foram contestadas. Os pedidos de impugnação foram impetrados pelo Ministério Público, por candidatos ou partidos. Agora, o TSE colhe as defesas dos candidatos com pedido de impugnação. Na sequência, deve haver a análise dos pedidos, como detalha a presidente do tribunal, Rosa Weber. Curso com os passos, com os ritos, e esses nós vamos observar. O que prevê a lei? Depois desses 5 dias para impugnação, se abre um prazo outro de 7 dias para contestação por parte do partido ou coligação que requereu o registro. E nisso o relator, a quem sorteado o processo entender impertinente a produção de qualquer prova, ele desde logo abre o prazo para as alegações finais. Se deferir a produção de prova, quando naturalmente entender que é o caso, ainda haverá um prazo de 4 dias para essa dilação probatória. Conclusos os autos, depois das alegações finais, essas alegações finais fazem um prazo de 5 dias, único. Alckmin é questionado pela composição da coligação feita para as eleições. Bolsonaro foi contestado por ser réu por acusação de injúria. Lula é alvo de 16 questionamentos, todos levando em conta a condenação do petista no âmbito da Operação Lava Jato. Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do Democracia Cristã, não tiveram contestações à candidatura. De Brasília, Yuri Hudson. E o dólar está nas alturas. A moeda americana sobe pela 7ª vez, viu? Já é o 7º dia seguido que a moeda americana tem alta. Vamos ver mais detalhes com a repórter Ana Paula Costa.
O dólar continua em alta e subiu pelo 7º dia seguido, o maior patamar em quase 3 anos, fechando a R$ 4,12 nesta quinta-feira. A última vez que a moeda americana tinha sido vendida por esse valor foi em 23 de setembro de 2015. Para o economista e professor da PUC São Paulo, Antônio Carlos Alves dos Santos, o cenário externo tem impacto direto sobre essa elevação persistente. Você tem um problema da relação entre Estados Unidos e China, você tem um problema da relação entre Estados Unidos e Turquia, e também tem as próprias opções de política econômicas equivocadas do presidente turco. Esse é o cenário internacional. No cenário nacional, tradicionalmente, em todo ano em que se tem eleição presidencial, o dólar apresenta uma maior volatilidade, ou seja, ele sobe e desce com maior frequência. Ele ressalta que a elevação do dólar neste ano em especial tem sido maior por causa do cenário eleitoral brasileiro incerto. Segundo o economista, essa incerteza, que não existia em outros anos eleitorais, acaba afetando o mercado. Antônio Carlos acrescenta que não há como prever como o dólar vai ficar daqui para frente, mas analistas acreditam que a moeda pode chegar a valer R$ 5. É possível chegar aos 5? É perfeitamente possível. Vai depender do cenário nacional. Por que do cenário nacional? Porque o cenário internacional não vai alterar significativamente. No cenário também não há expectativa de mudança pelo menos até o início do mês de setembro, quando a gente ficará sabendo se o candidato que está em primeiro lugar na pesquisa será de fato candidato ou se será indicado outro nome. Desde o início de 2018 até agora, o dólar acumula alta de 26%. De São Paulo, Ana Paula Costa. E agora, na reportagem da Alexandra Fiore, você vai saber que 51% dos internautas fazem compras por aplicativos. Confira a matéria. Um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, revelou que nos últimos 12 meses, mais da metade dos internautas fizeram alguma compra por meio de aplicativos, 51%. O percentual é ainda maior entre a população mais jovem, 60%. Entre os produtos mais consumidos foram eletrônicos e itens de informática, serviços de transporte particular e vestuário. Para esses entrevistados, a facilidade de acesso é o que mais leva as pessoas a comprarem via aplicativo, 52%. Outras razões são a praticidade, a rapidez, 49%, e disponibilidade de melhores ofertas, 37%. Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, é um comportamento esperado das novas formas de uso diante do avanço da tecnologia. Isso mostra que o consumo online tem crescido quando a gente fala de canais de vendas, né? Antigamente a gente só conseguia comprar pelo site, e hoje em dia, com o smartphone e os aplicativos específicos para isso, a gente também consegue fazer compras. Então, é um bom indicativo da importância que tem o consumo na internet. Quanto aos principais obstáculos para esse tipo de compra, 44% acham que a tela pequena acaba atrapalhando a experiência de consumo e 35% ainda não confiam na segurança oferecida pelos aplicativos. Quando a gente começou a fazer pesquisas sobre consumo na internet, a gente via que o pessoal tinha preocupação com a segurança, e isso no canal do site já começou a ser superado. Então, provavelmente, quando a gente começar a ver essa questão de comprar pelo aplicativo crescer cada vez mais, também essa questão de segurança vai ser superado. Seja porque as lojas vão perceber que o consumidor precisa ter algum tipo de resposta em relação a isso, seja porque o consumidor também vai aprender a se proteger, né? O aplicativo de mensagens WhatsApp apareceu na pesquisa, apontado por 44% dos entrevistados como ferramenta para se comunicar com a loja ou vendedor. Na maioria das vezes, 73%, sempre houve um retorno por parte do estabelecimento. A pesquisa ouviu 815 consumidores de ambos os gêneros, todas as classes sociais, acima de 18 anos e de todas as capitais, que fizeram alguma compra online nos últimos 12 meses. De Brasília, Alexandra Fiore. E o governo federal mais uma vez bateu recorde na arrecadação de impostos. Vamos saber mais detalhes na próxima matéria. O mês de julho foi marcado pela alta da arrecadação de impostos do governo brasileiro. De acordo com dados da Receita Federal, divulgados nesta quinta-feira em Brasília, foram arrecadados 129 bilhões 615 milhões de reais.
O valor é quase 13% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A entrada de impostos no caixa do governo no mês de julho deste ano é o melhor para o mês desde 2011, quando a arrecadação naquele momento foi de 114 bilhões. De acordo com a Receita Federal, o mês de julho também foi o 9º mês consecutivo em que a arrecadação federal teve crescimento real frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 7 primeiros meses deste ano, a arrecadação total somou quase 844 bilhões de reais, um crescimento real de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Também é a maior arrecadação para o período desde 2014. De Brasília, Yuri Hudson. Feijoada, o prato estrangeiro que virou brasileiro. Você vai saber um pouco da história dessa comida que todos adoram. Confira. Entre cozinhas e histórias com Tereza Klein. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Quando se pensa em comida brasileira, obrigatoriamente se fala na feijoada. Você já deve ter ouvido a história de que ela teria sido criada pelos escravos que preparavam esse prato com as partes do porco que os senhores não queriam, como o pé e o rabo. No entanto, andei pesquisando e descobri que a história não é bem assim. Uma das hipóteses é que a feijoada teria origem europeia, mais precisamente francesa, como explica o historiador Milton Teixeira. Nossa feijoada surge a partir da adaptação de um prato francês, o cassoulet. Isso teria ocorrido já no século XVIII, quando no reinado de D. João V, rei de Portugal de 1707 a 1750, ficaram em moda todos os quaisquer hábitos e modas francesas. Salta cerveja estupidamente gelada para um batalhão e vamos botar água no feijão. A receita francesa usa feijão branco e carnes variadas, como porco e até mesmo perdiz. Os portugueses teriam adaptado, colocando costelinha, pé, linguiça e tudo mais que conhecemos. E aqui no Brasil, tinham novas roupagens até chegar ao prato que conhecemos com feijão preto. Eu morei em Portugal e de fato lá eles comem muita carne de porco e aproveitam o animal por inteiro. Mas sinceramente, independente de qual seja de fato a origem desse prato, feijoada virou sim um símbolo do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, onde nunca comi uma feijoada ruim. Em Niterói, região metropolitana do Rio, na casa da aposentada Rutilene de Lacerda, a Dona Leninha, feijoada é comida de festa e a Dona Leninha tem uns segredinhos na hora de preparar. Um cispe que é o cispe, esse pezinho, é que dá o sabor do feijão. Já tentei fazer sem ele, você sente falta de alguma coisa. Então esse pezinho aí é fundamental. Aí aqui em casa é festa, né? Feijoada é sinônimo de festa. Com arrozinho branco, a couve mineira, que não pode faltar, a farofa. A feijoada dela é uma das melhores, se não for a melhor que já comi na vida. Além do pé de porco, vai costelinha, linguiça calabresa, carne seca, lombo, bacon, cebola, alho, pimenta preta e louro. Os vegetarianos que me perdoem, mas é um prato divino. Até Chico Buarque e Zeca Pagodinho já cantaram em sua homenagem. E aí, como é a feijoada onde você mora? Me conta! Acesse o blog entrecozinhashistorias.com.br ou procura o Entre Cozinhas Histórias no Instagram e no Facebook. Lá você pode ver fotos, vídeos e muito mais. Tchau, um beijo! Agora você vai ficar bem informado com um giro de notícias pelo Brasil.
Olá, tudo bem? Ótima sexta-feira, 24 de agosto de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral intimou ontem, quinta-feira, dia 23, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência, a apresentar defesa de sua candidatura em até 7 dias ocorridos, prazo que termina em 30 de agosto. Por meio de seus advogados, o petista deverá contestar todas as 16 impugnações e notícias de inelegibilidade apresentadas por outros partidos, candidatos e cidadãos ao seu registro de candidatura. Pela lei da ficha limpa, Lula está inelegível em razão de ter sido condenado criminalmente por tribunal de segunda instância, mas a candidatura dele ainda será julgada pelo TSE. O pedido de registro da candidatura foi protocolado pelo PT em 15 de agosto e questionado em razão da condenação de Lula no caso do Triplex em Guarujá, São Paulo. O ex-presidente está preso desde abril em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Uma das impugnações à candidatura de Lula foi apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A decisão sobre o registro de Lula caberá ao plenário do TSE, formado por 7 ministros. Em caso de rejeição, a defesa ainda poderá tentar manter a candidatura do petista junto ao Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros. A candidata da rede à presidência da República, Marina Silva, participou ontem, quinta 23, de um evento sobre políticas para a primeira infância. O ato ocorreu em uma escola no Gama, no Distrito Federal. No evento, Marina Silva assinou um termo em que se compromete a adotar uma série de medidas voltadas para crianças de 0 a 6 anos de idade, caso eleita em outubro. A candidata informou que já havia assinado o documento eletronicamente no dia 13 de agosto. O termo de compromisso é uma iniciativa da Rede Nacional Primeira Infância, uma organização da sociedade civil. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse ontem, quinta-feira, que é totalmente favorável à criminalização do Caixa 2, dinheiro de campanha eleitoral não contabilizado oficialmente. Atualmente, a prática de Caixa 2 não é tipificada como crime, sendo enquadrada apenas na legislação eleitoral, com penas brandas. A defesa de políticos delatados por executivos da construtora Odebrecht por recebimento de dinheiro para campanhas eleitorais, sem declaração à justiça, tem esforçado para transferir as investigações sobre seus clientes para a esfera eleitoral, fugindo da seara criminal. Entre aspas, eu sou completamente a favor de criminalizar o Caixa 2, não só com penas de segregação da liberdade, de cadeia, mas a própria expropriação do dinheiro roubado, declarou o pedetista. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou ontem, quinta-feira, dia 23, o tempo previsto para propaganda no rádio e na televisão de cada um dos 13 candidatos à presidência da República para a campanha do primeiro turno das eleições deste ano. O horário eleitoral na TV começa dia 31, mas os programas dos presidenciáveis começam a ir ao ar em 1º de setembro até 4 de outubro. Programas para os candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quintas-feiras em 2 blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. No rádio haverá um bloco às 7 horas da manhã e outro ao meio-dia. Na TV, o primeiro bloco será veiculado às 13 horas e o segundo às 20h30. Os tempos e os números de inserções poderão ser contestados pelos partidos. Por isso, poderá haver mudanças. Um tempo definitivo sobre a distribuição do tempo pelo TSE está marcado para a próxima terça-feira, dia 28. Salve, salve, galera! Dia 24 de agosto, nesta sexta-feira, você não pode perder do Casarão Dance, um forró com Bruno César e Miliquinho, das 10 da noite até a 1 da manhã. E a partir daí a festa fica com o DJ Eduardo, arrasando na disco. Bilheteria feminino R$10, linos R$10 e a mesa apenas R$70. Reserve logo o seu com Juliano no Barbaridade. O Casarão Dance é localizado ao lado dos Correios de Orizona. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Mexe o doce, mexe o doce, mexe o doce, mexe. Conexão direto com Goiânia agora. O repórter Libório Santos nos traz as notícias principais de todo o estado.
A morte continua rondando e dessa vez os adolescentes foram as principais vítimas. Em Cidade Ocidental, um menor de 17 anos morreu soterrado. Ele brincava com um menino de 4 anos de idade construindo um túnel num monte de areia depositado perto da casa dele. Já em Rio Verde, uma garota de 13 anos de idade foi encontrada morta no quintal de uma casa. Não haviam sinais de violência. Ela estava desaparecida desde o dia 30 de março, quando foi à casa de uma amiga e não retornou. Alerta aos pais, hein? Dialoguem, conversem com seus filhos. Vejam o que eles estão fazendo. O diálogo entre pais e filhos a cada dia está menor. Olha, como incentivar o eleitor a votar e a participar do processo eleitoral, hein? Todo mundo já está em campanha. Nesse ano, ela apresenta várias mudanças em relação às campanhas anteriores. E uma dessas mudanças é que os gastos foram drasticamente reduzidos. Quase todo mundo está sem dinheiro. A legislação eleitoral está mais rigorosa e a justiça eleitoral também está sendo mais rigorosa na fiscalização quanto aos excessos. E o eleitor, olha, também deve participar desse processo denunciando. O deputado José Nelto analisa essa mudança. Olha, o eleitor tem que entender, e a classe política, principalmente quem é do interior, ainda não entendeu que a legislação eleitoral é outra, muito rígida e muito dura. A prestação de conta é muito difícil e também o eleitor tem que entender, e o político, que hoje quem fizer Caixa 2, ele terá realmente que passar pela uma legislação muito dura que não tinha no passado. Hoje, se você cometer o crime de Caixa 2, você poderá ser condenado de 2 anos a 12 anos de reclusão. Então, o cidadão tem que entender que o processo político é outro. Quer dizer, acabou aquela história durante o período eleitoral, o eleitor achar que o político tem que dar um par de botina, um par de dentadura, que o político tem que dar uma passagem, porque todo mundo adoece no período da eleição, todo mundo tem que resolver os seus problemas pessoais no período da eleição. Não é esse o político que temos que nós eleger. E a impunidade como vai? Em Trindade, um homem de 47 anos de idade foi preso pela 17ª vez, exatamente, 17 vezes. Ele é um velho conhecido da polícia por cometer diversos crimes, principalmente receptação, roubo no transporte coletivo e furto de veículos. Desta vez ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo. E mais uma perguntinha, por que estava solto, hein? A Polícia Civil divulgou os primeiros resultados de uma operação visando o combate ao tráfico de drogas. Tráfico que cresce a cada dia e com isso a polícia aumenta as apreensões e as prisões. Até o momento, 6 pessoas foram presas. No total, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão. Realizada ontem aqui em Goiânia a cirurgia de separação de 2 gêmeas siamesas que vieram da Bahia. O último boletim médico divulgado no início da noite informava que o estado de saúde das crianças era grave. Mais de 15 profissionais da coordenação do médico Zacarias Calil atuaram na cirurgia. E o assunto política com a realização das eleições domina a mídia. E um dos assuntos mais discutidos no país nos últimos anos tem sido a corrupção. O combate à corrupção. Esse assunto também é muito discutido no Congresso Nacional, que tem grande responsabilidade na efetivação das medidas nesse sentido. Só que quando da votação das medidas de combate à corrupção, dos 513 deputados federais, apenas 11 foram favoráveis a todas elas. Um deles é o goiano Fábio de Souza. O Brasil melhorou, é fato. Pessoas que nós nunca imaginávamos estão presas hoje, mas nós seriam presos um dia por falta de corrupção. Nós temos um ex-presidente da República preso. Agora, que há uma resistência muito grande dentro do Congresso Nacional, existe. Tanto é que você teve dificuldades até nas 10 medidas, enfim. O que a população tem que ter consciência é que cada deputado que é eleito está a votar para alguma coisa, então ele tem que ser eleito para votar segundo o que ele acredita. Agora, se não for para eleger uma pessoa que vai lutar contra a corrupção, vai continuar da mesma forma. Agora, inclusive, as medidas que foram apreciadas lá, poucos deputados votaram favoráveis a ela. O senhor foi um deles. Das 10 medidas, só 11 deputados votaram favorável. É lógico que teve deputados que concordaram com 9, 8, 7, mas mostra a realidade. Tanto é que foram aprovadas pouquíssimas, né? Em resumo, um lembrete a todos os parlamentares. Não adianta apenas dizer que é contra, né? Tem que agir dessa forma, na prática. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
O Quitandas do Léo está sob nova administração, porém continua com a mesma qualidade em seus produtos. Deliciosos bolos de vários sabores, pão de queijo, biscoito de queijo, sanduíches naturais, pazentro, pães, pizza, entre várias outras gostosuras. Venha tomar o seu café da manhã e da tarde aqui no Quitandas. Aqui tem um ambiente agradável para você. E à noite, trabalhamos com a entrega de pizza. São deliciosas pizzas produzidas pelo famoso pizzaiolo Cristiano Roliço. Trabalhamos com disque entregas de terça a domingo a partir das 19 horas. O telefone é o 3474-2460. Atendemos também pelo WhatsApp 99613-7678. Quitandas. Agora vamos à previsão do tempo para hoje, para o final de semana, em toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta sexta-feira, o tempo pode estar uma parte nublado a nublado, passando a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, centro e sul do Mato Grosso do Sul. Possibilidade de chuvas isoladas no noroeste, oeste e sudoeste do Mato Grosso. Nublado no sul de Goiás. Demais áreas da região, parcialmente nublado. A temperatura na região centro-oeste do país vai variar de 15 a 37 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 15% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana Gonçalves, o tempo e a temperatura. Alô, alô, Arizona e região! Continua a grande promoção. A caliçada geral no seu veículo, a 7ª, sai de graça. Venham conferir. Promoção assim, só o Lava Jato Cinelândia traz para você. É só ligar 649-9994-6085 ou 98165-3771. Para melhor comodidade, buscamos e entregamos seu veículo em sua residência. Obrigado pela preferência. Lava Jato Cinelândia. Lavando bem para servir sempre. Agora você vai ficar informado com a cotação dos principais produtos agropecuários. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nos Estados Unidos nessa quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento agosto com negociados a $8,42 por bushel, com perdas de 16 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos em Mato Grosso do Sul, Dourado 79, Ponta Porã também 79. No Paraná e Londrina, 78, Pato Branco, R$79. Santa Catarina, Campos Novos, 78,50, Pinhalzinho, 79. Mato Grosso, Rondonópolis, 75, Lucas do Rio Verde, 72,50. No Oeste Baiano, produto negociado a 68,50 e em Goiás, Rio Verde, R$73, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, 39, Pinhalzinho, 36,50. No Paraná e Guarapuava, 33,70, Cascavel, 32. Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, 22, Nova Mutum, 22,45. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 32, Dourados, R$33, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, com vencimentos em setembro, negociados a R$147,90 a arroba. Mercado físico no Mato Grosso, em Cáceres, 131, Joara, R$129. Em Goiás, Rio Verde, 134, Mato Grosso do Sul, Dourado, 138, Minas Gerais, Belo Horizonte, 140, Araçatuba, São Paulo, R$144 a arroba. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro, negociados em 81,73 centos de dólar por libra-peso. Algodão em Pama no Mato Grosso, em Sapezal, R$98,79, em Campo Verde, R$100,88. No Oeste Baiano, produto negociado a R$107,07 a arroba. Café. Em Nova York, futuros de café arábica com entrega em setembro, $97,20 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $116 a saca de 60 quilos. Mercado do café arábica tipo 6 bebida dura, em Varginha, Minas Gerais, R$410 a saca de 60 quilos, Oeste Baiano 415 e Apucarana, Paraná, R$400 a saca de 60 quilos. Os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
começou a Festa dos Carreiros de 2018. Teve início ontem com um pouso na fazenda do senhor João Ribeiro, a Festa dos Carreiros 2018 em Orizona. Além de uma deliciosa janta, teve também uma festa animada pelo Gilcinho, Alice Souza e o Orlando Sanfoneiro. A Festa dos Carreiros tem um trajeto que começa na região da Apamac e finaliza no povoado de Taquaral. Hoje, o almoço será na fazenda do senhor Celino Duarte. À noite, os carreiros deixam os carros e os bois na propriedade do senhor Sidney Mendes e jantam na chácara do vereador Jeremias. Amanhã, cedo, eles seguem o roteiro, com previsão de chegada no final da tarde no povoado do Taquaral, onde haverá uma grande festa, com destaque para o show das Irmãs Freitas. Campeonato Municipal Rural de Orizona começa neste domingo. A Prefeitura de Orizona, através da Secretaria Municipal de Esportes, convida toda a população para participarem neste domingo, dia 26, a partir das 9 horas da manhã, da abertura do Campeonato Rural de Futebol de Orizona. Haverá também um grandioso torneio de truco. O valor da inscrição de tecido por dupla é R$ 50 e pode ser feita na Secretaria de Esportes. Metade da arrecadação das inscrições irá para o campeão e vice-campeão. Durante o evento, será comercializado bebidas e um delicioso almoço. Todo o dinheiro arrecadado será investido em melhorias no estádio Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Foragido da Justiça de Pires do Rio é preso em Ipameri. A equipe da Delegacia de Polícia de Ipameri cumpriu na quarta-feira, dia 22, o mandado de prisão preventiva da comarca de Pires do Rio em desfavor de JSG, de 20 anos. Ele responde, junto a outros acusados, processo criminal por homicídio qualificado ocorrido em 2016. O acusado possui outros antecedentes criminais. Foi preso recentemente em curso do Estatuto do Desarmamento, mas foi colocado em liberdade pelo Judiciário. Entretanto, a Polícia Civil diligenciou e conseguiu recapturá-lo. Após as formalidades legais, o réu foi encaminhado ao presídio, onde se encontra à disposição da Justiça. E hoje nós dedicamos o JO à família do Ézio Carneiro, que perdeu seu filho Tiago esta madrugada. A família está desolada. O corpo está sendo velado na Pax Orizona, em frente à Capela Matriz. Fica aqui os nossos sentimentos. E nós queremos mandar um abraço especial para alguns ouvintes. Quero agradecer a audiência do Benedito Miguel. Benedito Miguel, ele é funcionário do Hernani e do Zé do Lau, ali próximo ao Santa Luzia, indo para o Batã. Obrigado pela audiência, Miguel. Também eu quero mandar um abraço para a Gláucia e para o senhor Aparecido, eles que são os nossos ouvintes e moram lá no bairro Santa Luzia. Nós ficamos por aqui, excelente tarde a todos, ótimo final de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, tenham todos um excelente final de semana. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Goiás, Orizona e região. No Jornal Orizona FM. Com a apresentação de Rinaldo Costa, Everton Mendonça e Paulo Castro.